Hoje nós vamos falar sobre a PTfobia. Eu acho que todo mineiro que conhece um pouco dessa realidade deveria falar: eu sou petefóbico. Só se sofrer de amnésia para poder querer que esse governo volte. Por que será que o governador Zema, que já está reeleito e não precisaria se expor, tem tanto receio da volta de Lula e companhia à cena do crime? É importante lembrar que, antes de entrar na vida pública, Romeu Zema era uma grande liderança empresarial do ramo do varejo, um grande gerador de empregos. Portanto, ele testemunhou em primeira mão os efeitos devastadores da inflação, do desemprego, da pobreza e da recessão provocadas nos estertores do governo petista. Além disso, como governador, a partir de 2019, Zema herdou um estado quebrado e inadimplente, que havia sido desgovernado pelo PT. Para vocês terem uma ideia, ele herdou 30 bilhões de reais em dívidas. O seu antecessor foi ninguém menos que Fernando Pimentel, um ex-guerrilheiro e ministro petista implicado na Operação Acrônimo da Polícia Federal. Pimentel é tão impopular entre os mineiros que não conseguiu conquistar nem 40 mil votos e perdeu a eleição para deputado federal. Aliás, todo o nosso agradecimento ao povo de Minas, que primeiro em 2018 defenestrou Dilma Rousseff da política nacional, barrando a sua entrada no Senado, e agora em 2022 impediu que Fernando Pimentel atrapalhasse o Brasil na Câmara. Mas vamos voltar ao discurso de Romeu Zema. Será que o PT faz um governo mais voltado para a área social? Esse mesmo governo que se diz social parou de pagar o piso mineiro de assistência social. Uma verba que vai para todos os senhores prefeitos mensalmente para ajudar a comprar cesta básica, pagar o aluguel social, pagar um auxílio funeral para uma família que precisa. E se diz social. É muita hipocrisia, muita. A informação de fato procede. O governo petista deixou de repassar mais de 100 milhões de reais para assistência social voltada às famílias mais vulneráveis. Até o auxílio dos catadores de lixo foi cortado pelo PT. Mas no governo Zema, esses valores foram quitados e reajustados. Lá em Minas, a direita cuidou melhor dos mais pobres do que a esquerda. E falando nisso, é muito importante que o eleitor mineiro seja informado sobre os números da renda básica no estado, segundo dados oficiais do Ministério da Cidadania. Em 2016, último ano do PT no governo federal, 1.061.000 famílias mineiras estavam cadastradas como beneficiárias do Bolsa Família, que pagava em média R$ 191 por mês em valores corrigidos. Agora, com o Auxílio Brasil, são 1.560.000 famílias mineiras e elas recebem no mínimo R$ 600 por mês. É uma diferença e tanto. São 500 mil lares a mais, quase 50% de aumento, recebendo o triplo de ajuda financeira. E um detalhe importante, em 83% dos casos, o responsável familiar é a mulher mineira chefe de família. O dinheiro fica com ela. Além disso, 491.000 famílias também receberam o Auxílio Gás, um benefício adicional de R$ 110 voltado para lares em situação de maior vulnerabilidade social. Ou seja, o que vale para o governo estadual de Zema também vale para o governo federal de Bolsonaro. A direita cuidou melhor dos mais pobres do que a esquerda. É o que revelam os números que a velha imprensa evita divulgar. Outro ponto que levou o governador de Minas a se tornar petefóbico foi o desrespeito do PT com os servidores públicos de Minas Gerais. A história é tão absurda que chega a ser difícil de acreditar. Sabe uma coisa que aconteceu em Minas Gerais? Que assim, eu nunca vi isso acontecer em outro lugar do Brasil. Descontaram de 240.000 funcionários públicos do Estado o empréstimo consignado, esse que o banco oferece para pagar em 2 anos, em 5 anos, etc. O governo descontou, você recebe 5 mil, foi lá e descontou R$500, que é a sua prestação. E, em vez de pagar para o banco, colocou no bolso. Amanhã, o seu nome foi para o SPC e para o Serasa, ficou sujo. Aconteceu isso com 240.000 funcionários públicos de Minas Gerais em 2017 e 2018. É isso mesmo que você ouviu. O governo petista expropriou dinheiro dos seus próprios servidores e sujou o nome de centenas de milhares de funcionários públicos. Para resolver essa crise, Zema adotou medidas liberais, defendidas pela direita, e colocou as contas em dia.
Outra negligência da esquerda que explica a petefobia do governador Romeu Zema foi a suspensão do repasse obrigatório do Estado aos municípios, como determina a Constituição Federal. Como é que chegou essa situação do cara não pagar funcionário em dia, cara? Então, não, e não foi só isso, não. Não fazia os repasses para as prefeituras, porque a prefeitura recebe uma parte do ICMS, do IPVA e do Fundeb, que o Estado arrecada ou recebe do governo federal. Em Minas, o governo Pimentel do PT confiscou esses recursos. Nós tivemos prefeitos que renunciaram na gestão dele, prefeitos que adoeceram e prefeitos que suicidaram. Porque teve prefeitura que ficou sem condição de pagar a folha de pagamento, teve prefeitura que suspendeu a folha de pagamento e começou a dar cesta básica no estado. Na Zona da Mata tem uma cidade que chama Tabuleiro. Eu passei lá na minha campanha em 2018, o único posto de saúde da cidade estava fechado, com uma placa na porta escrito o seguinte: fechado porque não recebemos os recursos do governo do estado. Não à toa, a estimativa do presidente da AMM, Associação Mineira de Municípios, é que cerca de 3 em cada 4 prefeitos de Minas se juntem a Romeu Zema contra Lula da Silva e a favor de Jair Bolsonaro. Os prefeitos reconhecem os méritos do governador, que honrou o pagamento de 7 bilhões de reais em dívidas herdadas do PT só na área da saúde. O que os 15 anos de governo PT trouxe para Minas Gerais? Algum centímetro de metrô? Não. Presidente Bolsonaro já trouxe. Vamos ter ampliação do metrô aqui. E olha que nós tínhamos aqui um governo PT no estado e também um governo PT em Brasília. Com o apoio de centenas de prefeitos mineiros e do governador Zema, o sentimento na campanha de Bolsonaro é de que uma virada no estado, onde Lula ganhou por 560 mil votos, é possível, ou melhor, é provável. Juntando os votos de Romeu Zema e Carlos Viana, candidato do partido de Bolsonaro, que ficou em terceiro lugar na corrida pelo governo do estado, a mais de 6 milhões e 800 mil votos. Contudo, Bolsonaro conquistou apenas 5 milhões e 200 mil eleitores no primeiro turno. A diferença é superior a 1 milhão e 600 mil votos, ou seja, existe um espaço gigantesco no espectro da centro-direita para que Bolsonaro aumente sua votação e vença em Minas no segundo turno. Claro que isso depende muito do engajamento dos seus eleitores. Sem virar votos, é impossível virar eleição.